Eu sou Paulo Henrique, da Audit Lock One. Nós somos uma consultoria expert em fazer contabilidade das locadoras e na área de tributos. Então, a gente está aí mergulhado no seu dia a dia tributário. E nós temos uma parceria aí com a Lock One, esse RP baseado no SAP, que nos convidou justamente para poder ajudar você, cliente, ou você que ainda nem é cliente, a entender o que vai acontecer com os impostos da locadora a partir do momento que o IVA entrar em vigor. Então, eu quero falar com você agora sobre justamente isso. O que vai acontecer na fase de transição? Você sabia que vai ter uma fase de transição? Essa fase, ela vai começar em 2026 e vai até 2032. Isso pode mudar, porque tudo ainda está em discussão. O IVA não vai ser uma entrega delivery que de repente vem e você se vira a instalar na sua casa, na sua locadora. Não. Vai ter esse período de teste. Então, o que quer dizer? Nós vamos conviver com a legislação atual e com o IVA novo. Olha só o que vem pela frente, tá? Então, eu queria falar com você o que vai acontecer. Vai haver uma simplificação. Então, morre, a partir de 2026, alguns impostos, tá? Que você ama de paixão, que você convive aí na sua locadora. O PIS, a COFINS e o IPI vão se transformar em CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, tá? O IPI, você hoje, locadora, não está acostumado com ele, mas o PIS e COFINS está. E também vai surgir o IBS, que vai ser o Imposto sobre Bens e Serviços. Aí aqueles dois queridinhos estaduais, ICMS e ISS, vão se unir no matrimônio lindo no IBS. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que vai haver simplificação. Se eu estou pegando 3 impostos, PIS, COFINS e IPI, transformando num só, vai mudar as declarações, vai mudar o controle disso. E o ICMS, que vai casar com o ISS, além de simplificar, vai se unir no IBS, a guerra fiscal vai para os ares. Isso é o legal dessa reforma tributária do IVA, tá? Eu sei que você, locadora, não liga muito para o IPI, mas o pessoal que mexe com o IPI, para você ter noção, o IPI, se o pneu for rosa, tem uma alíquota. Se o pneu for azul, tem outra alíquota, tá? É força de expressão, mas chega a tal ponto. Eu vou te dar um exemplo aí, pessoal, de desodorante. Se for perfume, tem uma alíquota do IPI para perfume. Mas se for colônia, tem outra. Olha o rolo que nós estamos habituados hoje no Brasil. Graças a Deus, isso tende a acabar, tá? Então, a parte da simplificação é justamente isso. E a guerra fiscal vai acabar. Como tudo vai virar um único imposto, você não vai ter essa questão de interpretação. É a parte boa que eu acho que vem aí pela frente com a reforma. Isso é uma questão muito legal, tá? Outra coisa que você tem que pensar aí. Então, agora eu quero falar com você, locador. O IBS e o CBS vai começar a fazer parte. A locadora, no primeiro momento, ela não vai mexer com o ISS, tá? Mas se você, locadora, tem prestação de serviço, algumas locadoras têm, aí você vai ter que ter os dois. Então, vai ter a CBS e o IBS vão fazer parte aí da sua locadora e do seu dia a dia. O que vai acontecer? Não vai ter mais a acumulatividade, né? Os impostos, eles vão ser pagos como é feito hoje, o pessoal do lucro real, o PIS e COFINS. Aquilo que você agregar, você vai pagar. Ou seja, se eu comprei por 100, agreguei 25, eu vou ter que pagar o CBS sobre essa diferença. Vai ser uma única alíquota, né? E que você não vai estar mais sujeito àqueles negociadas toda de interpretação, tá? A CBS e o IBS, eles serão administrados pela Receita Federal. Olha que interessante. E é lógico, esse tal de IBS, ele vai ser dividido por municípios e estados. Então, a Receita Federal vai ter um controle, vai ser criada uma comissão para dividir isso. Isso não vai afetar você, tá? É só para você ter essa informação, para você ter em mente. O que está no projeto hoje? O projeto está dizendo o seguinte, que de 2026 até 2032, a CBS vai ser cobrada numa alíquota de 0,9, ou seja, menos de 1%, tá? Isso vai incidir sobre os valores que você agregar. Paulo, como é que vai ser feito esse cálculo? Nós ainda não sabemos, porque a reforma ainda está na discussão primária.
Isso vai precisar de uma lei complementar para regulamentar, tá? Mas isso é o que está lá nos meandres da reforma. Então, a CBS, que é o que você da locadora vai conviver mais, você vai pagar 0,90, tá? O IBS, você também vai ter que pagar. Ele vai ser 0,1, ou seja, menos de 1% também, tá? O IBS ele vai incidir sobre o serviço. Então, na hora que você, locadora, vai emitir uma fatura ou uma nota fiscal de serviço, que não é muito comum, mas tem locadora que tem, você vai ter que começar a pagar 0,1% sobre essa emissão de nota fiscal. Se você for ver, os dois impostos vai dar 1%. Essa alíquota vai ser na fase de transição, que vai demorar uns aninhos aí, tá? A gente não sabe. Por que o governo, não é nem a Receita, né? Por que os parlamentares querem fazer isso? Para que haja uma fase de transição. Esses impostos vão ser abatidos do que você tem hoje, tá? Nós não sabemos como ainda. Mas eles vão ser abatidos para que você consiga conviver, sabe? Para você preparar sua mente aí para o que vem pela frente. Então, esse período, literalmente, você não vai ter o IVão a 25%. Você vai ter uma fase de transição que a gente ainda não sabe como é que isso vai proceder, porque, como eu falei, ainda está numa fase de discussão para que você veja. Então, como é que isso vai impactar, Paulo, na minha locadora? Você vai conviver com dois impostos que você vai ter que abater primeiro do que você comprou e depois incidir eles sobre a sua margem. Vamos simplificar? Você comprou vários insumos para a sua locadora que deu lá R$1.000, tá? E aí você vai emitir uma nota da sua locação normal. Então você emitiu lá uma nota de R$2.000. Essa diferencinha, você vai ter que pagar o 0,9 do tal do CBS, tá? Você vai ter que pagar. Paulo, mas eu desse valor que eu emiti, teve uma prestação de serviços, que eu tive que fazer uma manutenção, sei lá, alguma coisa aí num bem que não é da locadora. Você vai pagar 0,1% do IBS, tá? Então, tudo aquilo que é federal, vamos assim dizer, é CBS. E tudo aquilo que é estadual e municipal vira IBS. Olha, troca salada de letras. Esses dois carinhas, eles têm data para morrer. A ideia, o que é? Que a partir de 2028, 29, esses dois caras morrem. E aí entra em ação, vai estrelar nos cinemas da sua locadora o IVA, tá? Para que você não mais tenha essa baita salada de letrinhas, tá? Isso começa em 27, por aí. Então, a gente tem muito capítulo bom aí pela frente, ou ruim, e você vai precisar, é lógico, de uma boa contabilidade, estamos nós aqui como uma opção, e um bom software, que é aí o do Lock One. Toda essa parafernália, quem vai controlar isso são contadores e softwares. Você não vai ter muito preocupação. A sua preocupação vai ser o quê? Entender isso, porque você vai ter que formar preços. Você vai ter que saber como é que vai ficar a sua margem, tá? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não se assustem, mas se preocupem. E nós vamos sempre aí, junto com a Lock One, trazer e informar vocês em novas lives, em outros encontros, para que a sua locadora não fique aí, né, perdida. É isso daí. Obrigado por esse nosso bate-papo diferente e vamos para cima.